10 horas 14 minutos. Vamos voltar a falar aqui sobre a super terça, dia importante, hein? Um dos mais importantes para as eleições americanas. Para a gente poder compreender por qual motivo é importante, o que isso pode definir a caminhada eleitoral deste ano para a presidência norte-americana, a gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais, a Denilde, que eu não quero perder a amizade errando o sobrenome, professora Rose Hacker. Falei corretamente? Corretamente, Elisa. Ufa. Bom dia. Sobrevivi à primeira prova aqui com a professora da ESPM. Professora, por qual motivo é um dia tão importante? Se a gente já tem acompanhado prévias, as viagens dos candidatos, por que exatamente hoje pode definir ou pautar essa corrida eleitoral? Olha, primeiro pelo número de estados, né, que fazem esse momento ser um momento importante da corrida eleitoral americana, né? Você tem 15 estados que vão ocorrer as primárias e vão escolher os delegados, e aí pelo número de delegados isso vai poder definir, especialmente na disputa dos republicanos, Elisa, porque é onde tem maior, né, disputa entre o Trump e a Nikki Haley. Então, há uma expectativa que o Trump saia muito bem, né, que vá conseguir aí a grande parte dos delegados. A projeção é que ele tenha mais de 700 dos 800 e poucos delegados em disputa, mas a Nikki Haley também vai conseguir aí ter um sucesso em alguns, mas não os grandes estados como Califórnia ou Texas. O outro fator é também olhar qual vai ser a ação da Nikki Haley, se ela vai desistir da campanha e vai apoiar o Trump, ou se ela vai continuar na corrida eleitoral. Então, se ela sai, o Trump, né, mesmo que não chegue ao número total de delegados para ser aclamado, mas já passa a ser visto como a escolha provável. Então, essa é a grande questão, na verdade, para os republicanos agora, é entender qual que vai ser o papel da Nikki Haley no final da noite. E do lado democrata, não há dúvida sobre a escolha, porque o Biden tem conseguido aí se colocar, né, tem candidatos pouco expressivos disputando na primária democrata, mas coloca também uma outra questão para o Biden, que é a capacidade que ele vai ter de convencer os eleitores democratas de irem votar nas primárias. Então, isso pode dar o tom também de qual é o grau de rejeição que existe aí com relação ao nome dele, que nas últimas semanas vem sendo bombardeado por pesquisas muito negativas e com dúvidas sobre a capacidade dele de continuar na disputa, pela idade, né, pelas condições físicas e até mentais que se colocam, e também o grau de apoio que ele vai ter dos grupos mais jovens, que tem sido muito resistente à campanha dele. Então, ela é o momento em que a gente já sabe mais ou menos para onde está indo em termos de candidato, mas ainda coloca muitas dúvidas sobre qual vai ser o tom da campanha a partir de amanhã. Pois é, professora, bom, a senhora foi falando, eu já fiquei aqui, é tão bom a gente ser aluno, poder perguntar tudo que a gente quiser, porque na frente de uma professora, a âncora já quer perguntar um monte de coisa. Sobre Joe Biden, a senhora avalia que a questão da idade, e que até, eu fico pensando assim, até que ponto, né, o eleitor está sendo etarista ou está vendo mesmo numa consideração com os últimos acontecimentos de Joe Biden em relação à idade? A senhora acha que essa questão da idade pega mais, ou a questão de tem uma guerra no Oriente Médio, tem uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Se essas guerras teriam influenciado mais a postura dele no enfrentamento dessas guerras ou de participação?
Acho que tem um pouco dos dois, viu, Elisa? Um pouco da percepção de que, da pergunta feita, né, e da dúvida pelos eleitores, é se ele vai ter condições físicas de ter uma campanha num cargo como presidente dos Estados Unidos, e aí as guerras, a forma como ele conduziu algum dos processos, colocam essa dúvida de forma mais preeminente. O Trump também não é uma pessoa jovem, né? Então, também estamos falando aí de alguém que tem 77 anos. Então, a questão para o Biden ficou mais evidente depois, principalmente da questão de Gaza, porque ela coloca dúvidas sobre a liderança dele, quanto que ele está capaz de representar o país e exercer essa liderança. Então, tem um pouco de etarismo, mas também tem a discussão sobre o papel do presidente e o quanto isso representa de força dos Estados Unidos nas questões externas. Mas pesa também contra o Biden a discussão sobre imigração, a política migratória dele, que vem sendo explorada pelos republicanos, é um ponto negativo para ele, e também a percepção que a economia, apesar dos ganhos, apesar de ter avançado, no dia a dia as pessoas não sentem esse avanço. Então, ele tem tido muita dificuldade de convencer os eleitores de que a economia americana está numa ascensão positiva e que isso é resultado das políticas que ele vem fazendo. Perfeito. Professora, muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu sempre gosto de fazer-te muitas perguntas, mas só de conseguir fazer aqui algumas durante o jornal, a gente já fica muito satisfeito. Conversamos com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Baita dia, hein? Super terça, estaremos aqui acompanhando. Obrigada, professora. Obrigada. Bom dia a todos.